Louvado seja Deus pela chuva que cai, amém, irmãos? A terra estava sedenta e a chuva não vai ser um impedimento, amém? Porque Ele é o Deus que nós adoramos, o Deus que faz cair a chuva sobre a terra, sobre os justos, sobre os injustos. Ele é Deus, amém? E nós queremos adorar o nosso Deus. Amém, queria te chamar, convidar a abrir a palavra. Evangelho de Mateus, capítulo 11, por favor. Capítulo 11, eu vou ler a partir do verso 28, assim que você achar, se você puder ficar de pé, para nós lermos juntos. Diz assim a palavra de Deus: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar. Obrigado, Pai, por tua graça, obrigado por teu amor, obrigado por esse dia, pelo dom da vida, obrigado pelo dom de Cristo, obrigado pela salvação, pela redenção que nós temos em Ti. Obrigado por esse tempo de culto, de adoração. Obrigado porque o Senhor nos trouxe a Tua presença para estarmos junto como igreja, para Te louvar, para Te adorar, para cantar louvores, ó Deus, mas também para ouvir a Tua palavra. E nós pedimos agora que a Tua palavra, Deus, seja ministrada ao nosso coração, que seja revelação, que produza fé, que seja por nossa edificação e que seja para a Tua glória e para o Teu louvor. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Semana retrasada eu tive a oportunidade de estar compartilhando com os irmãos sobre esse mesmo texto. E nós compartilhamos de forma geral sobre o texto. É um texto que começa principalmente no verso 25, quando Jesus dá graças ao Pai, porque Ele ocultou essas coisas dos sábios e dos entendidos e revelou aos pequeninos, aos simples, aqueles que realmente reconhecem a sua necessidade, que reconhece a sua dificuldade em relação à salvação, que estão perdidos e precisam da graça. Sim, ó Pai, o verso 26 fala, porque assim foi do teu agrado. E o verso 27 ainda fala mais, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ninguém conhece o Pai a não ser o próprio Filho de Jesus Cristo. E ele vem, segundo a vontade do Pai, revelar o Pai. E aí ele fala que ele agradece o Pai porque ele está entregando essas coisas aos pequeninos, aqueles humildes que reconhecem, né, que se arrependem, que reconhecem que estão perdidos. E tudo isso é obra da graça de Deus, né? É Deus que vem ao nosso encontro e se revelando a nós como Salvador e Redentor. E aí no verso 27 ele vem resumindo isso, porque ele fala no verso 28, Vinde a mim todos que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Nós já compartilhamos sobre isso, ele está falando de salvação, de redenção. Vinde a mim aqueles que estão sobrecarregados do pecado acima de tudo, aqueles que estão carregando o fardo do pecado, que estão cansados. Essa palavra, na verdade, é uma palavra a um mundo cansado. Há pessoas que estão cansadas, as pessoas que estão sobrecarregadas, amém, queridos? Nós vivemos num mundo em que as pessoas estão cansadas, que elas estão sobrecarregadas. Elas estão cansadas principalmente do fardo do pecado. E estão cansadas de tentar viver a vida segundo as suas próprias obras. Estão cansadas de viver por sua própria conta. Estão cansadas de viver segundo a sua própria possibilidade. Isso é o cansaço do mundo. Na perspectiva da salvação, fala daquele cansaço do pecado. O pecado é um fardo, sim, queridos, amém? Que nós não suportamos, porque nós não fomos criados para isso. Mas Cristo vem, né, tirar de nós esse fardo do pecado, porque Ele leva sobre si os nossos pecados, amém, querido? Então tomai sobre vós, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É o alívio da salvação, é o primeiro descanso, amém, querido? É descansar na redenção, na salvação. Nós já compartilhamos, eu não vou gastar muito tempo, porque eu quero avançar principalmente na segunda parte, que fala assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa
alma. E aqui, que a gente pode aprofundar um pouco mais daquilo que nós já compartilhamos, quando ele fala, né, vinde a mim, tomai sobre vós, aliás, o meu jugo e aprendei de mim, que é o segundo descanso, que é o descanso da alma. Ou seja, ainda que a gente possa ter experimentado o primeiro descanso, muitas vezes a nossa dificuldade na caminhada cristã é adentrar de fato o segundo descanso. E ele fala, vinde, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, e porque sou manso e humilde de coração, acharei descanso para a vossa alma. E aí, quando eu fico pensando nisso, que a gente verifica que, em primeiro lugar, Deus está convidando todos a descansar. Deus deseja, é o desejo de Deus como Pai, daqueles que foram redimidos em Cristo, que a gente entre no seu descanso, sim ou não? Esse é o desejo dele, amém, querido? É o desejo de Deus. A nossa dificuldade, às vezes, é não crer e não entrar no descanso de Deus. E quando nós não entramos no descanso de Deus, e a gente precisa entender um pouco mais profundamente esse descanso, esse é o motivo do cansaço que a gente carrega, do cansaço da alma. O cansaço da alma é um tipo de fardo que eu carrego, é um tipo de trabalho que eu faço, que não traz significado, que não cumpre um propósito, que é fora do propósito. É um trabalho feito fora da direção de Deus. E isso cansa. No fundo, o nosso cansaço não é o cansaço da vida. Porque a gente fala, estou cansado da vida. Quando a gente fala que está cansado da vida, essa é uma forma de expressar o cansaço das nossas obras. É estar cansado de fazer algo e isso não está tendo mais sentido. Parece que isso não resolve mais. Isso não alimenta, isso não sustenta a vida, isso não é o que me faz levantar, viver, caminhar. Existe alguma coisa que está errada nessa questão da caminhada, naquilo que eu estou fazendo. Tanto que a proposta de Cristo é: tome sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês vão achar descanso para a vossa alma. É um convite a descansar em Deus. Então é um convite à fé, porque esse descanso, eu entro no descanso quando eu creio naquilo que Deus está falando ao meu coração, amém, querido? O que faz a gente descansar é entender a vontade de Deus. Quando a gente entende a vontade de Deus, a vida não nos cansa. Vou fazer uma pergunta para você, para ajudar a fazer essa reflexão. Você consegue controlar as circunstâncias da vida? Alguém consegue? A gente consegue controlar o que vai acontecer amanhã? A gente não conseguiu controlar o que ia acontecer hoje. Se fosse controlar, a gente ia falar assim, podia chover de tarde, depois do almoço, a gente dava aquela descansadinha depois do almoço, ficava ótimo, não ficava, irmão? Amenizava o ambiente, a gente chegava aqui e só queria a brisa, não é? Não é assim que a gente ia pedir, provavelmente. Basta-nos à noite a brisa. Mas a gente não tem controle de nada. Quem tem controle de todas as coisas é Deus. Deus é que sabe a hora que vai chover, Ele tem controle de todas as coisas. Deus tem controle também das situações que eu estou envolvido, das circunstâncias que eu estou envolvido, sim ou não? Ele não é Deus soberano? Ele tem controle da situação. Se Deus quisesse que a gente estivesse vivendo nessa nação um momento econômico melhor, a gente não estaria vivendo, irmão? Mas Ele escolheu a gente para estar vivendo nesse momento, certo? Sim ou não? Foi o que Deus escolheu. Nós estamos vivendo nesse momento, nessa época, porque Deus não erra. Ele nos chamou à existência no tempo que, segundo o seu coração, segundo a sua vontade. Então, em relação às coisas da vida, Deus tem todo o controle. Ele é Deus Todo-Poderoso. E se Ele tem controle, Deus sabe o que eu posso suportar e o que eu não posso. Concorda, querido? Nós fomos forjados, ou estamos sendo forjados, para aquela situação que Deus permite. Então, na verdade, o nosso cansado, a gente não pode falar que é o cansaço da vida. Eu estou cansado do Brasil. Você já falou isso? Estou cansado da política. Às vezes a dona de casa fala assim, estou cansada de ser dona de casa, eu estou cansada dessa casa, eu estou cansada dessa situação, eu estou cansada de viver essas coisas. Todo mundo já falou, né? A gente se cansa dessas coisas, das situações, né? A gente fala dessas coisas que estão acontecendo. Mas às vezes a gente perdeu foi a perspectiva de por que eu estou fazendo. Porque casa, por exemplo, eu fico pensando, casa, né? E aí, tal da casa, o serviço não acaba, né, irmão? Não acaba.
E aí o problema é o seguinte, se você só descansa, o dia que o serviço acaba, você vai viver cansado, você tá condenada a viver cansada. Quem só quer descansar o dia que a casa está em ordem, perfeita, é alguém que vai viver cansado. E isso é uma escolha dele. Porque a pessoa escolheu que só vai ter descanso se tiver tudo em ordem. Mas como não está sempre tudo em ordem, vai haver alguns problemas. E a gente perde uma perspectiva, porque é nessa dificuldade, às vezes, de uma casa ou de uma relação, igual a relação, eu estou cansado da igreja. Ninguém falou isso aqui, nessa parte ninguém falou. Ninguém falou, ninguém pensa assim. A gente fala assim, eu estou cansado do meu trabalho. Já falou isso? Esse a gente admite, né? Quem está cansado da igreja a gente não admite, mas esse a gente admite. Estou cansado do trabalho, eu estou cansado dessa situação. A gente admite. Mas por que nós estamos cansados dessas coisas? O que significa, no fundo, Jesus fala assim, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso, humilde de coração e acharei descanso para a vossa alma. O descanso que Deus tem para nós, a gente pode compreender um pouco, se a gente deixa marcado, se a gente for lá em Hebreus. Vai comigo lá na carta aos Hebreus, logo depois das cartas de Paulo, no capítulo 4, eu quero ler a partir do verso 9. Achou aí? Hebreus 4, o verso 9 diz assim: portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Quando essa carta é escrita, a carta escrita aos Hebreus, que ele fala de entrar no descanso, ele faz uma referência ao Antigo Testamento, que qual que foi a dificuldade do povo do Antigo Testamento, quando Deus tirou ele da terra da escravidão? Eles foram desobedientes a Deus. E qual que foi a desobediência? Porque se você pensar no movimento que foi feito, Deus falou para eles caminharem, Deus falou para eles fazerem certas coisas, de certa forma, aparentemente há um caminho de obediência. Quando era para parar, eles paravam, quando era para continuar, continuavam. Quando você pensa na rotina, no dia a dia, há uma certa obediência. Mas aonde que foi a desobediência do povo? No que eles desobedeceram a Deus? Na falta de fé, em não crer, em não dar atenção à palavra de Deus a respeito do que Deus estava fazendo. E eles caíram em desobediência, quando ele fala assim no verso 11, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Foi uma dificuldade do povo em relação à vontade de Deus, de não dar ouvido à vontade de Deus, de não meditar, de não permitir que a palavra de Deus enchesse o coração e guiasse em todo tempo e em toda e qualquer situação. Por isso que eles não entraram. Então ele fala que existe um repouso para o povo de Deus, um descanso. Esse descanso é o próprio Cristo. É quando eu descanso na obra que ele fez de salvação, mas descanso em conhecer a sua vontade, conhecer o propósito da vida, caminhar com ele, ser orientado, aprender com ele. Nós falamos que o jugo fala de você andar juntos, amém, querido? De andar perto, de caminhar com ele. O nosso descanso é porque às vezes nós estamos construindo a nossa vida em cima das nossas conclusões e não naquilo que se revela da parte de Deus. Amém, queridos? Essa que é a nossa dificuldade. Então, quando você pensa nessa questão, né, de que ele nos chama para entrar no descanso, ele está nos chamando a isso, a descansar na sua graça, no seu cuidado e na sua palavra. Acima de tudo, descansar na sua palavra. Caminhar segundo a sua palavra, porque senão eu vou trabalhar e vou fazer as coisas segundo o meu entendimento. Isso cansa. Viver sob o entendimento humano cansa. O que traz descanso é viver sob a orientação divina. Então nós deveríamos ser um povo que vive descansado, amém, querido? Um povo que descansa, um povo que não está cansado
no sentido de que sabe o propósito da vida, não caiu em desobediência, anda por fé, ainda que as situações ao meu entorno sejam adversas. Quando eu fico pensando nessa questão também do descanso, e a gente precisa entender um pouco mais profundamente, vamos ver 1 de Pedro. Abre a palavra em 1 de Pedro. Você estava lá em Hebreus, agora você vai para 1 de Pedro, um pouco à frente, capítulo 2. O capítulo 2 diz assim, eu vou ler a partir do verso 4. Chegando-vos para ele, né, o convite, Pedro escrevendo à igreja, que nós devemos nos chegar a ele, Cristo, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual para oferecer sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Veja o que Pedro está escrevendo e que Mateus escreve, né, o Evangelho segundo Mateus está escrito, que Paulo também escreve, que fala a respeito do sentido que nós estamos sendo edificados, casa espiritual. Amém, querido? E para ser casa espiritual, eu preciso entrar no descanso de Deus. Nós somos edificados sobre ele. A casa, quando você pensa na casa, nós já compartilhamos isso, a casa tem um fundamento, amém, querido? Quem que é o fundamento da igreja? Cristo. Nós somos pedras que vivem. Deus está nos colocando no devido lugar, segundo a sua vontade. Nós estamos sendo edificados casa espiritual para que nós, entrando no descanso de Deus, conhecendo a sua vontade, vivendo segundo a sua vontade, nós sejamos também lugar de descanso. Aí você fala, não, aí agora a coisa pegou um pouco mais, né? Porque a gente pensa, é difícil entrar no descanso. Se às vezes eu estou lutando com o descanso, como é que eu vou ser lugar de descanso? Sim, querido, a nossa relação, o que Pedro escreve, o que está escrito aqui no Evangelho segundo Mateus, é que nós somos edificados casa espiritual. Nós somos edificados para sermos lugar de descanso. Deus quer que a minha vida, que a sua vida, que a nossa relação seja lugar de descanso para as pessoas. Amém, querido? Consegue entender isso, querido? A relação que nós temos como igreja, como família, seja lá como que for, precisa ser um lugar de descanso. E quando eu penso em lugar de descanso, pensa numa casa bem construída, que é abrigo para tempestade. Quando você tem uma casa construída sobre a rocha, ela não é abalada. Quando você vê lá em Mateus também, que vai falar sobre os dois fundamentos, construir a casa sobre a rocha e sobre a areia, a casa construída sobre a areia, que é aquele que não dá ouvido à palavra, que é aquele que tendo ouvido a palavra não pratica a palavra, aquela casa quando vem a tempestade, quando os rios transbordam, a ruína daquela casa é grande, não é isso que está escrito lá? Mas a casa construída sobre a rocha, que é sobre a palavra de Deus, essa casa permanece firme apesar das tempestades da vida. E uma casa que é firme, que é resistente, que está bem fundamentada, ela se torna o quê? Abrigo. Um lugar onde as pessoas podem vir e descansar das tempestades da vida. Então, irmão, a igreja precisa ser um lugar de descanso. Amém, querido? O sentido mais profundo é que a nossa relação precisa ser lugar de descanso. Amém? Que a família precisa ser um lugar de descanso. Que haja descanso na família, que haja descanso na relação da igreja, que o mundo perdido encontre na igreja descanso. Que as pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas encontrem na relação da igreja descanso. Amém? Que não é assim que as pessoas precisam. Imagina um viajante, alguém que está vivendo nesse mundo sem rumo, sem direção, perdido, e que vem a tempestade, o que ele busca? Um abrigo, um lugar de descanso. O mundo cansado precisa de um lugar de descanso. Irmão. Agora, irmão, pensa bem uma coisa. Se o mundo está cansado, se as pessoas estão cansadas, e se a igreja às vezes está cansada, como é que as pessoas vão encontrar descanso? Porque às vezes nós estamos cansados. Irmão, é incrível isso. A gente tem que parar para refletir sobre essa perspectiva que a gente está cansado e que a gente não faz a vontade de Deus justificando que nós estamos
cansados. Mas a palavra nos chama a entrar no descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim e acharão descanso para a vossa alma. Vocês vão descansar em conhecer a vontade que eu tenho para vocês, em seguir o meu ensino, em aprender com Cristo, em ter comunhão com Ele. Amém, querido? Então a nossa relação passa a ser um lugar de descanso. E quando existe um lugar de descanso, esse lugar de descanso, além de ser um lugar que as pessoas encontram abrigo, ele é um lugar de paz. O que Jesus fala a respeito da paz? Quando os discípulos estão lá perturbados, lá no Evangelho de João, no capítulo 14, né, que Jesus está falando que é necessário que ele vá, que ele vai preparar lugar, que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida, que depois que ele preparar lugar, ele vai vir, vai buscar as pessoas, para que onde ele esteja, estejais os discípulos também. Ele fala já mais no final do capítulo, ele fala assim, eu vos dou a minha paz. Então ele fala assim, não turbe o vosso coração, não fique atemorizado, eu vos dou a minha paz. A minha paz vos dou, eu não vos dou a minha paz como o mundo dá. Porque a paz que Jesus está dando é a paz de estar nele, reconciliado com ele. Que não existe mais guerra, que não existe mais luta, que agora eu me rendi à vontade de Deus. É a paz de estar em Cristo, de estar no amor de Cristo, de confiar no seu amor e no seu cuidado. Eu vos dou a minha paz. E está falando de descanso. Então, se a igreja precisa ser lugar de descanso, na igreja tem que haver o quê, irmão? As pessoas precisam encontrar paz. Se a sua casa precisa ser um lugar de descanso, se o lar, se a sua relação com a sua família, se a sua relação com as pessoas precisa ser um lugar de descanso, esse lugar é um lugar de paz. E aí a palavra nos orienta a ministrar paz. Sim ou não, querido? Então as pessoas, quando encontrar a gente, tem que encontrar o quê? Paz. Como que haverá descanso num lugar que não tem paz? Irmão, pensa uma família, uma relação, vou falar de coisa bem prática, porque todo mundo aqui é fruto de família, de certa forma. Pode ser uma família que bem próxima do propósito divino, pode ser uma família que anda distante. Mas como é que alguém vai encontrar descanso numa casa que não tem paz? Tem como? Tem descanso numa casa que não tem paz? Onde só existe discórdia, dissensão, onde as pessoas não encontram acordo, não entram em acordo, não existe paz. As pessoas não descansam. Essa casa não é um lugar de descanso. Então a igreja também tem que ser esse lugar de paz, amém, querido? Que as pessoas encontram em nós essa paz. Então, e só existe paz aonde o reino de Deus chega, porque o reino de Deus é um reino de paz, amém, irmãos? Então, quando o reino de Deus chega, que Jesus fala, quando ele está ministrando, ele fala, arrepender-vos porque é chegado o reino de Deus. Quando o reino de Deus chega e a vontade de Deus se estabelece, ali é lugar de paz. Então, se alguém chegar apavorado em mim, ele tem que encontrar em quê? Encontrar o quê? O que ele tem que encontrar? Paz. Se alguém estiver perturbado, ele encontrar com você, ele encontra paz. A gente ministra paz. Porque a gente tem que ministrar para as pessoas falar assim, paz seja contigo. E eu preciso ser, e nós precisamos ser ministros de paz. Esse mundo está em guerra. O mundo está perdido. Porque existe uma oposição da carne em relação ao espírito. Mas Deus quer chamar as pessoas para uma relação de paz. E a igreja precisa ser um lugar de paz. A nossa relação com o mundo precisa ser lugar de paz. Então, se alguém lá na empresa que eu estou trabalhando, que eu estou servindo, fazendo alguma coisa, se ela está perdida ou desesperada, quando ela encontrar comigo, o que ela precisa encontrar? Paz. Se eu chegar num ambiente que está tudo desorganizado, onde existe um desencontro, as pessoas estão em guerra, você tem que ser o que nesse lugar? Pacificador. Você tem que ser ministro de paz, porque o descanso em Deus, irmão, significa que eu estou em paz com Deus, o seu reino é um reino de paz,
e eu preciso ministrar paz. Eu preciso falar dessa graça, porque eu tenho convicção do lugar que eu estou, ainda que toda circunstância em volta seja desesperadora, eu preciso ser a pessoa naquele lugar que tem paz, que está em paz, porque descansou em Deus, encontrei descanso, a minha vida está nele. Eu estou descansado. Eu não chego no trabalho cansado. Sabe o que dizer? Eu já cheguei muitas vezes cansado do meu trabalho. E todas as vezes que eu chego no meu trabalho e sinto cansaço, eu falo, opa, espera aí, eu estou perdendo a perspectiva. Eu estou esquecendo por que eu estou aqui. Porque eu estou aqui para ser ministro de paz. Existe um propósito de Deus, mesmo quando as coisas não dão certo. Nós temos uma dificuldade, querido, porque a gente quer que Deus seja refém e que Deus nos ajude a fazer com que as coisas deem certo. Nem sempre as coisas dão certo na nossa vida. Isso é realidade para você também ou só para mim? Porque tem muita coisa na minha vida que não dá certo, querido. Fala sério. Muita coisa que eu pensei que eu fiz tudo para dar certo e ele não dá certo. Mas Deus, eu já aprendi faz tempo, irmão, que Deus não é refém dessas questões que eu coloco como dar certo. Deus não tem compromisso em que as coisas deem certo comigo. Mas Deus tem compromisso comigo como pessoa, porque mesmo, veja bem, ouça o que eu estou dizendo, mesmo situações que as coisas estão dando errado, é nessa hora que Cristo é formado em meu coração. Porque quando as coisas dão errado lá no meu casamento, irmão, com a minha esposa, Deus está me oferecendo a oportunidade de crescer e de ser transformado. E eu preciso decidir se eu vou permanecer em paz, se eu vou ministrar paz na vida dela, ou não. E às vezes, para que eu ministre paz na vida dela, as coisas têm que dar errado, entendeu? E dá errado. Dá errado. Pensa numa relação de amizade. Toda relação de amizade é perfeita, querido. Mas quem são os verdadeiros amigos? São os que permanecem. Já falou ali. Por quê? Porque apesar dos BOs que deram e dos problemas que deram, ele permaneceu, porque ele crê nisso, ele sabe do valor, da importância. Então o outro encontra descanso, porque amigo é aquele que conhece as minhas fraquezas e continua sendo amigo. Não é isso? Que conhece as minhas debilidades, mas ele se torna para mim um lugar de descanso, porque eu encontro na amizade descanso. Amém, querido? Irmão, não é tão precioso um amigo, uma amiga, que se encontra em lugar de descanso, que você pode errar, mas você continua sendo amado? Gente, é muito precioso. Essas são as verdadeiras amizades. A verdadeira amizade não é de gente perfeita, porque então é falso. Gente perfeita é lugar de falsidade, porque nós somos imperfeitos. Mas quando na amizade eu encontro a paz, quando eu chego lá perturbado, o outro fala assim, calma, fique em paz. Porque eu encontrei alguém que tem paz no coração, alguém que está descansado. E o lugar que nós precisamos, que todos nós precisamos, é esse lugar de descanso. Os filhos, irmãos, precisam encontrar no Pai, mais do que qualquer outra coisa, descanso e paz. Não é uma vida fácil, não é uma vida sem problemas. Você sabe o motivo da fraqueza emocional dessa geração, irmão? Você sabe qual que é o motivo da fraqueza emocional da geração, da juventude de hoje, da adolescência de hoje? É porque eles foram poupados, estão sendo poupados de todo e qualquer problema. Eu cresci numa situação de problema. Eu tive problemas, dificuldades, tive que enfrentar. Meus pais não tinham condição de me proteger de todas as coisas. Eu tive que enfrentar adversidades, problemas, dificuldades. Só que hoje existe uma situação em que os pais querem poupar os filhos de situações adversas e não permitem que ele enfrente isso. O que eu preciso ministrar ao coração dos meus filhos é paz e descanso. Existe um descanso em Deus. A vida, nunca vou oferecer para você um descanso. A vida sempre vai ser desafiadora. As tempestades sempre virão. Os vales, o vale da sombra da morte sempre vai estar diante de mim. Sempre vou ter que atravessar situações desafiadoras. Mas existe paz em Cristo. Ele é a minha paz. Ele é quem me ensina, Ele que dirige a minha vida. Se eu estiver vivendo por propósito, eu estou em paz. Eu posso estar no meio da tempestade e às vezes parecer que eu estou despreparado, mas se meu coração estiver em paz,
eu me torne naquela tempestade lugar de descanso, porque Deus quer que eu e você sejamos lugar de descanso, amém, querido? E nós só somos lugar de descanso quando nós descansamos nele. Então ele fala, tomai sobre vós o meu jugo, aprendam de mim, e vocês vão achar descanso para a vossa alma. E se vocês acharem descanso para a vossa alma, vocês serão descanso para muita gente, vocês serão abençoadores. A igreja será lugar de descanso. A sua família será lugar de descanso. A relação de amizade de vocês será lugar de descanso. Outras amizades virão. Outras pessoas virão e encontrarão uma casa. Nós somos casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifício agradável a Deus. Se existe algo que Deus se agrada, é da paz do nosso coração, quando nós somos lugar de descanso para os outros. E os outros encontram em nós descanso, encontra em nós paz. Vinde a mim, o vós que estáis sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Salvação, redenção. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Paz. Eu me torno lugar de descanso. Fora disso, irmão, é imaturidade. Às vezes nós queremos que Deus seja refém, para que a gente possa fazer a vida dar certo. Sabe, mas o chamado de Deus para nós não é que a vida dê certo, porque nós não temos controle sobre a vida. Nós temos que aprender a andar segundo a sua palavra. Eu não preciso controlar, eu não preciso saber o que vai acontecer amanhã. Eu não vou ficar ansioso em relação ao dia de amanhã. Sabe por quê, irmão? Porque meu descanso é Deus. E aí, irmão, eu vou falar uma coisa para você com todo carinho, para você pensar e meditar. Ansiedade é desobediência. Andar ansioso é desobediência, porque a palavra fala, descanse em mim. Tome a palavra, aprendam comigo e vocês vão achar descanso. Viver ansioso é desobediência. Sentir ansiedade, não, porque todo mundo sente ansiedade, porque situações trazem ansiedade ao meu coração. Mas andar ansioso é desobediência, porque a orientação divina é: vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso, irmão. Então, irmão, eu preciso ser alguém que descanse em Deus, para que alguém ansioso encontre em mim descanso. Irmão, mas se nós somos um povo ansioso, como é que um ansioso encontra descanso? Como é que um ansioso aconselha outro ansioso? Você já viu um ansioso ajudar o outro ansioso? Fala assim, chegar e fala assim, vamos ficar ansiosos nós dois juntos aqui? Vai dar certo, irmão? Não dá. Porque a ansiedade, nesse sentido, essa preocupação com o futuro, é resultado de não se render à vontade de Deus, de não descansar. Quer ver? Vamos ver que continua. Volta lá agora na palavra lá de Hebreus, no capítulo 4, para a gente entender os próximos versos aqui, que ele vai trazer mais luz sobre isso. Nós lemos aí até o verso 11, né? O verso 11 fala assim, esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso. O esforço aqui é o esforço da fé, viu, irmãos? Não é só a força. É o esforço da fé, é de vencer a sua vontade, de se render à vontade de Deus, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo que aconteceu, né, com o povo lá no deserto, de desobediência, porque eles não entraram no descanso de Deus. Olha o verso 12. Aí você olha para o verso 12, parece que ele está desconectado do que está atrás, e pelo contrário, ele é o fundamento. Porque a palavra de Deus é o quê? Primeira coisa, viva. Fala comigo, a palavra de Deus é viva. E o que ela é mais? Eficaz. E ela diz assim, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ela é apta para julgar valores. Qual que é a nossa dificuldade com a palavra? E esse texto traz muita luz sobre isso. Você acha que é importante meditar na palavra de Deus? Sim ou não, irmão? Como é que você faz para meditar na palavra de Deus? Me explica aí, explica assim rapidinho, como é que você medita? O que é meditação para você na palavra de Deus? Ela é uma disciplina espiritual, né, irmão? A gente fala, né, disciplina espiritual, oração, meditar na palavra. Mas como é que você medita? Lá no seu quarto, é assim? Você para um pouquinho, pega a Bíblia,
Está fazendo isso, irmão? Sério? Todo dia? A palavra nos orienta a meditar nela todos os dias. Qual que é a nossa dificuldade? Eu vou te falar qual que é a nossa dificuldade. A gente pensa que meditar é separar um dia, pôr lá na minha agendinha, 6 horas da manhã, eu vou separar um tempo, eu vou pegar a Bíblia, eu vou ler, vou meditar naquilo. Aí eu cumpri a minha meditação, no lugar tranquilo. Lá no seu quarto tem problema, normalmente? Assim, quando você está sozinho, não tem problema. Você controla o ambiente, a temperatura, sem som, sem incômodo, de preferência. Para as mães de criança pequena, quando o menino está dormindo, você não consegue. Né? Porque para a mãe o desafio é maior, né? Fala sério. Você encontrar esse momento de sossego que você vai meditar lá. Aí, irmão, a gente pensa que meditação se resume a isso. Mas você está meditando numa situação em que tudo está perfeito, não está? Um ambiente controlado, você está lá no seu quarto sozinho, ninguém está te incomodando. Aí você medita lá na palavra. Aí, 1 Coríntios, capítulo 3, fala assim, o amor é paciente. Primeira parte. O amor é paciente. O amor não se exaspera. Aí você meditou lá e vai falar o que é paciência, o que é desesperar. Aí você meditou naquela palavra, certo? Mas aí você sai e alguém já desafia a sua paciência logo depois. Hã? Vamos pensar na mãe que estava lá, tranquila, sossegada, ela sai, pô, fez uma bagunça, a casa está bagunçada, o marido deixou toalha fora de lugar, o menino derramou coisa, aquele rolo, aquela confusão, e ela sai e ela pensa assim, eu não tenho sossego mesmo. Como é que eu vou ter paciência? Mas que hora que ela tem que meditar da paciência? É nessa hora. É nessa hora que eu falo assim, Senhor, como é que eu vou ter paciência? É nessa hora que você pede graça. Fala, Senhor, me ajuda. Nessa hora você tem que meditar, Senhor, como é que você teve paciência com essa geração? Como é que você teve paciência com o povo do deserto? Eu não estou dando conta de ter paciência com a minha casa. Eu não estou dando conta de paciência com meus amigos. Às vezes você está esperando uma coisa do amigo, o amigo dá aquela furada feia contigo. Aí você meditou de manhã sobre paciência, e chega à tarde e furou com você feio. Aí nessa hora que você precisa meditar de verdade, porque meditar na palavra de Deus, irmão, não é separar só um tempo. Isso é bom? É bom. Mas como é que eu vou viver essa palavra se eu não trouxer a palavra para todos os momentos da minha vida? A palavra, irmão, tem que ser como a água. Nosso corpo é quantos por cento de água? Me ajuda aí quem está mais recente. Quanto por cento do nosso corpo é água? Quantos por cento, irmão? 70% aproximadamente do nosso corpo é água. Sim? Então você bebe água, a água faz parte de quem você é. Porque nosso corpo, 70% é água. A palavra é como a água que eu bebo. Ela tem que ser parte de mim. A palavra é quem nós somos. A palavra tem que estar formando. Aí quando eu estou lá com vontade de meter o pé no balde, aí Jesus está falando assim, não, você é paciente. Nós, os filhos de Deus são pacientes. Como é que eu vou lidar com a situação desafiadora dessa, Deus? Como é que eu vou lidar com isso aqui que tá me deixando já exasperado? E a palavra fala assim, o amor não se exaspera. Como é que eu vou lidar com essa situação? E nessa hora, irmão, que eu preciso meditar na palavra e lembrar, falar, Senhor, me dá descanso em Ti, me ajuda. Aí o Senhor ministrar o meu coração e eu preciso pedir que o Espírito Santo me ajude a amar alguém que está tentando tirar minha paciência. Mas eu preciso lembrar que eu sou lugar de descanso. Eu preciso lembrar que eu preciso ministrar paz. Eu vou pedir graça de Deus para ter paciência apesar deste, apesar daquele, apesar disto, apesar da situação, irmão. Porque o que importa não é o que eu estou fazendo, mas é antes quem eu estou me tornando. Porque essas coisas que dão errado é a oportunidade que eu tenho de ser transformado à imagem e à semelhança de Cristo. Porque Cristo é paciente ou não, irmão? A gente sempre fala, quando a gente vai ministrar sobre 1 Coríntios 13, a gente fala assim, quer fazer o teste de 1 Coríntios 13? Lá fala assim, o amor é paciente, não é assim, irmão? O amor não se envaidece, o amor não se ufana, o amor tudo espera, tudo crê, tudo suporta, o amor jamais acaba. Aí você fala assim, põe Jesus no lugar de amor, você fala assim, Jesus é paciente, amém, glória a Deus. Jesus não se exaspera, é verdade, Jesus continua amando até o fim, o amor de Jesus não acaba. Aí você fala assim, perfeito. Você fala assim, agora põe seu nome no lugar. Aí é desafiador, né? Aí você coloca assim, a Evinha é paciente, Evinha. Sempre, né, Evinha? Não se exaspera.
Não se ressente do mal. Irmão, você quer ver um teste para os homens, é quando a questão do futebol. É sério, irmão. Irmão, tem irmão que na hora do futebol tem que orar e pedir graça a Deus, porque o futebol exaspera ele. E é por isso que o time perde, que é para você aprender. Tem que dar errado para você. Porque se você exaspera com isso, você vai ter que aprender, vai dar errado. Porque não pode dar certo, porque você não sabe, você tem que aprender. Aí, por causa do futebol, já fica sem paciência com os irmãos, dá discórdia, irmão. Pelo amor de Deus, socorro. Você tem que ser lugar de paz, você tem que ser lugar de descanso. Eu quero ver o Vila Novense ser lugar de descanso para o torcedor do Goiás. O palmeirense é lugar de descanso para o corintiano. Amém, irmão? Glória a Deus, irmão. Aí você vê que dá errado, você fala assim, mas espera aí, fala assim, não, mas a palavra de Deus fala, olha aqui, querido, volte aqui, o que está dizendo lá em Hebreus, capítulo 4, no verso 12, ele fala assim, ó, a palavra ela é penetrante, cortante, ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Essa palavra, nesse momento, mostra o meu coração. Eu falo, Deus tem misericórdia, porque a palavra do Senhor fala que o Filho de Deus, que tem o DNA de Jesus Cristo, é paciente. Eu estou vendo que eu não tenho paciência nenhuma. Me ajuda. É muito fácil ter paciência na meditação lá no meu quarto sozinho. Eu quero ver você ter paciência nos desafios da vida. Você ser lugar de descanso. E apesar do desafio, você ser um ministro de paz. Me ajuda, Senhor. Isso é meditar na palavra de Deus. A meditação é quando eu trago a palavra todos os dias, é aquilo que eu bebi e que está me formando. Assim como o corpo humano é formado 70% de água, irmão, nós temos que ser formados principalmente pela palavra. Não adianta saber, não adianta estudar, não adianta ir para uma classe, não adianta ouvir as pregações de domingo, não adianta ir lá ver as ministrações do grupo pequeno, não adianta ler o livro, se isso não é realidade no dia a dia. A verdadeira meditação, ela é constante. Eu preciso meditar todo o tempo. Eu falo, Deus, olha o meu coração. Lá no trânsito, irmão, quando passa alguém que ele fez uma arte com você. Aqui em Goiás nem acontece isso. Aqui é muito difícil acontecer. O povo aqui é uma educação no trânsito assim, espantosa. Dá certo, o povo aqui dá certo, né, irmão? Para virar para a esquerda, para a direita. Aí quando alguém faz isso com você, que te dá uma fechada e tudo, o que você faz? Irmão. Aí você, como é que a gente reage? Se ele parar, e se a gente descer, como é que eu vou descer? Eu vou descer e vou ministrar paz? Eu vou descer para discutir com a pessoa no trânsito? Eu vou ser alguém que promove a guerra? Ou sou alguém que promove a paz? Está entendendo isso? A gente fala de um exemplo desse que é até às vezes cômico, mas às vezes é a realidade. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para a vossa alma. Vocês serão casa de paz, vocês serão uma casa de descanso, vocês serão um lugar de refúgio. Quando a palavra fala, ainda resta um refúgio, um descanso para os filhos de Deus. Quem descansa em Cristo se torna descanso para os outros. Quem está em paz com Cristo se torna pacificador. Amém, querido? Ministro de paz. É isso que a palavra de Deus nos chama. Se você for ver lá em Colossenses, no capítulo 3, depois você abre lá fala assim, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. E sede, ainda lá está ainda mais escrito, e sede agradecidos. Amém, querido? Então, é onde que está o nosso coração. Porque nessa hora que a palavra fala que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, cortante, penetrante, separa a alma e o espírito e consegue discernir as intenções do coração, ela está sondando os meus motivos. E o que Deus deseja transformar o meu coração? Muitas vezes Deus não vai mudar a circunstância, porque a circunstância é a forja para Deus moldar,
o meu coração. Se você está vivendo circunstâncias difíceis, muitas vezes, tenha humildade e fala, Senhor, me ensina a respeito disso. Me ensina a respeito disso. Que nisso, por tempo que durar essa situação, que Cristo seja formado em mim. Que isso seja para que eu seja mais descansado no Senhor. Que isso seja para que a minha paz seja conhecida. Que a situação desconfortável não seja em vão, mas seja motivo de paz e descanso para muitos. Amém, querido? Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, porque na verdade Deus está moldando o nosso coração. E a palavra de Deus também fala lá em Provérbios, ele fala assim, filho meu, dá-me o teu coração. Depois você vê lá Provérbios, capítulo 23, verso 26. Mas tem uma parte que a gente não se lembra desse texto de Provérbios. Essa parte a gente se lembra, filho meu, dá-me o teu coração. Mas a segunda parte do verso diz assim, e os teus olhos se agradem do meu caminho. Então é a palavra me chamando, a Jesus falando assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Ele vai me ensinar o caminho, ele é o caminho, eu preciso aprender com ele. Então a palavra está assim, os teus olhos se agradem do meu caminho. O caminho de Deus é Cristo, irmão. Os meus olhos se agradem de Cristo. Que tudo isso seja a oportunidade de continuar caminhando no caminho. Né? Que eu não caia no exemplo da desobediência, de não descansar. E quando eu aprendo a descansar, irmão, e a vontade de Deus é estabelecida, você fala assim, mas quem é capaz para fazer isso? Não, irmão. Quando a palavra de Deus fala para mim fazer algo, então eu obedeço e descanso, porque é Ele que vai me dar as condições. Então, hoje uma dificuldade da igreja assumir responsabilidade sobre muitas coisas, a nossa desculpa é falar assim, eu não sou apto. Não é uma questão de aptidão, é uma questão de obediência. Qual que é a vontade de Deus a esse respeito? Muitas vezes eu tenho que perguntar, você acha que você não é apto? Tem hora que a pessoa fala, é difícil, tá bom. Talvez você não seja apto e talvez de fato seja difícil, mas qual que é a vontade de Deus a respeito? O que Deus está te ensinando? O que você está ouvindo da relação com Deus? Por que eu não me rendo à vontade de Deus? Por que eu não me entrego? Por que eu não me agrado o caminho? Se Deus deseja me ensinar nesse caminho, então que eu descanse e que eu seja realmente alguém que está em paz. Amém, querido? Que eu não esteja cansado, porque o nosso cansaço, e o verso 11 que nós vemos na Hebreus, ele fala assim, que aqueles que entrarem no descanso de Deus, descansarem das suas obras. O nosso cansaço é porque a gente está tentando construir a vida com a nossa força. O nosso cansaço é que a gente quer determinar como deve ser a vida, e às vezes o cansaço é que eu estou construindo a vida na minha força, enquanto eu devo me render às orientações do Espírito Santo. Ele há de me conduzir, me dar graça para aprender e fazer o que tem que ser feito. E aí eu não me canso. O meu descanso é porque é Ele que me conduz. Ele fala, o meu fardo é o quê? Que ele fala lá no verso 30, irmão. O meu fardo é leve. Então não dá para cansar com um fardo leve. Se a gente está cansado, eu estou carregando um fardo que Deus não tem para mim. E eu preciso falar, Deus, me ajuda a compreender o fardo que eu carrego, que eu estou tão cansado que certamente então não é o fardo que o Senhor tem para mim, porque o fardo que o Senhor tem para mim é leve, porque Ele carrega conosco. Ele falou, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Amém, querido? Essa é a orientação de Deus. Então, na verdade, o cansaço, irmão, é depender de si mesmo. Toda vez que você se sentir cansado da vida, das coisas, pergunte se você não está dependendo só de você mesmo. Porque quem depende de Deus não se cansa. Na verdade, ele descansa em Deus. E é o prazer, o privilégio de caminhar naquilo que Deus tem ensinado. Porque tem tomado o jugo e tem aprendido de Cristo. E achou descanso. Então, por que nós estamos cansados? O que é o motivo do nosso cansado? Por que às vezes a igreja está cansada? Por que às vezes os irmãos estão cansados? Por que às vezes não existe paz no nosso coração? E esse é o convite da graça. O convite da graça é: aprendam de mim. Vinde a mim, mas também aprendam comigo. Vinde a mim e sejam salvos por mim, mas aprendam comigo. Tome sobre vocês o meu jugo, para que vocês encontrem descanso da vossa alma. Ele é o descanso da nossa alma, pela graça, pela fé.
E nós somos de fato o lugar que Deus quer edificar. Nós somos lugar de descanso, amém, querido? Aleluia, querido. Não é uma dádiva Deus nos chamar para ser um lugar de descanso. Então, às vezes a gente fica querendo que Deus nos dê descanso. O nosso descanso está em crer, em confiar em Deus. E se eu crer e confiar em Deus, então eu serei lugar de descanso. Eu serei uma casa de descanso. Eu serei a casa que Deus quer edificar. Na minha casa haverá paz. Amém, querido? Então a gente não pode falar assim, minha casa, minha relação, no lugar de trabalho, no lugar que eu vivo, na sociedade, eu não encontro paz. Não, nesse lugar você não encontra. Porque você que deve ser a paz deste lugar. Amém, querido? Amém, irmãos? Eu devo ser a paz do meu irmão que convive comigo na caminhada cristã. Eu devo ser a paz da minha família. Eu devo ser a paz dos meus pais. Eu devo ser a paz dos meus filhos. Eu devo ser a paz dos meus amigos. Eu preciso me lembrar que nós somos chamados para sermos pacificadores. Sermos ministros de paz. Por isso que todas as vezes que a gente entra na casa, a gente deve sempre ministrar àquela casa a paz de Cristo. Essa foi a orientação de Jesus, não foi? Quando ele mandou os discípulos. Ele falou assim, entrai nas casas, e na hora que vocês entrarem naquela casa, que a paz minha esteja sobre aquela casa. Ministrem paz. Vocês são ministros de paz. Entrem no meu descanso e vocês serão descanso. E se vocês forem descanso, então vocês cumprirão o chamado de serem ministros de paz. Amém, querido? Quando alguém estiver perto de você, tiver perdido a paz, lembre-se que você é um pacificador. Amém? Aleluia. Ficar de pé, vamos orar. Em nome de Jesus.